Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, apenas o verso de número 13. Mesmo assentados, vamos ler todos a uma só voz a palavra de Deus. Leiamos. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez nesta hora. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa dirigir, ó Deus, tudo aquilo que for dito nesta noite, que a Tua palavra, Senhor, possa ser pregada com fidelidade e que os nossos corações, ó Deus, estejam prontos para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite. Assim, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas e pedimos, ó Deus, a direção do Teu Santo Espírito. Oramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que seria de cada um de nós se Deus nos deixasse a nossa própria sorte? Talvez alguns de nós pensem que uma vida sem Deus não é algo tão ruim assim, mas a descrição que a Bíblia faz para nós de uma vida sem Deus é extremamente terrível. Nós vemos que é uma vida de morte, escravidão e condenação. Por outro lado, há pessoas que acreditam piamente de que as pessoas que estão no mundo, elas buscam a Deus com sinceridade, que elas estão muito bem intencionadas na sua religião e de que, de alguma maneira, elas podem alcançar a Deus nas diversas manifestações religiosas que existem mundo afora. Mas o que a Bíblia vai dizer para nós é que não há um justo, nenhum sequer, não há quem busca a Deus, todos se extraviaram, conforme o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 3. O que nós vemos aqui nos versos 11 e 12 mostra exatamente isso. Revela uma vida daqueles que não possuem o verdadeiro conhecimento de Deus, conforme nós vimos na semana passada. Note aí então os versos 11 e 12, que o apóstolo Paulo então vai dizer: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamado incircuncisão por aquele que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 2, você vai ver também uma descrição terrível que o apóstolo Paulo faz nos versos de 1 a 3. Mas que coisa maravilhosa é que o apóstolo Paulo não encerra a história humana nos versos 11 e 12. Deus, por sua infinita graça, misericórdia e bondade, de modo soberano e livre, Ele resolve então salvar pecadores, dentre aquela massa caída de pecadores que estão destinados à perdição. Por isso, então, quando nós olhamos aqui o verso de número 13, nós podemos olhar aqui e tirar pelo menos 3 ensinos importantes que eu gostaria de falar nessa noite. Primeiramente, então, nós vamos ver o contraste entre aquilo que nós éramos e aquilo agora que nós somos. Nós vamos ver o que nós somos agora, então, como cristãos. E como, então, como cristão, nós devemos nos aproximar de Deus. Então, vamos dar uma olhadinha o que a palavra de Deus tem a nos ensinar nessa noite. Então, primeiramente, o apóstolo Paulo, então, nos ensina a respeito desse contraste entre aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos. Veja, então, irmãos, que o contraste acontece exatamente na aparição dessas palavras mas e agora, que fazem oposição exatamente àquilo que o apóstolo Paulo havia mencionado no verso 11 e também no verso de número 12. No verso 11 ele vai dizer: lembrai-vos de outrora. No verso 12 o apóstolo Paulo vai dizer: naquele tempo. Nós vamos ver esse mesmo contraste um pouquinho mais anterior, no início do capítulo 2, quando o apóstolo Paulo então introduz um mais aí no verso de número 4, exatamente fazendo oposição àquele quadro terrível que ele descreve nos versos 1 a 3. Veja aí no capítulo 2, o verso 4, ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Nós poderíamos chamar este mas
de um mas da esperança, do mais da misericórdia, do mais que muda e transforma. Isso então serve não só naquilo que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, irmãos, mas serve para o dia a dia da nossa vida, das nossas situações, das nossas tribulações, daquilo que nós muitas vezes encontramos como algo insolucionável. Preste atenção, às vezes, quando nós nos encontramos desesperados, nós podemos dizer, mas Deus é quem pode dar esperança. Quando nós encontramos situações onde pessoas estão doentes e não há cura para aquela doença, mas nós podemos dizer, mas Deus pode curar. Nós encontramos pessoas, ou talvez nós mesmos podemos dizer, mas eu me vejo sem saída. E nós podemos então responder, mas Deus é a saída. Vejam então, irmãos, que isso traz um alívio aos efésios e também a nós. Embora eles estivessem mortos nos seus delitos e pecados, assim como nós também escravizados e condenados, ainda que eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, Deus teve misericórdia de todos nós e nos aproximou dele. Assim, então, se cumpre aquilo que nós encontramos em Isaías 9, verso 12. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Este contraste, então, não apenas nos ensina o que Deus fez, mas revela para nós a diferença absoluta, clara, distinta e definida entre aqueles que são cristãos e aqueles que não são cristãos. Então, notem, irmãos, a definição que aparece aí para nós exatamente nessas palavras. Outrora e agora. Vocês estavam longe, mas agora vocês foram aproximados. Vocês estavam separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, mas agora vocês são concidadãos dos santos. Sois da família de Deus, como o apóstolo Paulo vai mencionar aí no verso de número 19. Logo, meus irmãos, o que a Bíblia mostra para nós é algo do tipo preto e branco. É ou não é? E por mais que esse contraste seja algo duro para alguns de nós, é exatamente assim que a Bíblia menciona essas diferenças. Você vai encontrar diversas expressões que fazem então essa distinção entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Você vai perceber, por exemplo, lá em Gênesis 3,15, a Bíblia falando sobre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Paulo vai dizer sobre os filhos da luz e os filhos das trevas. Malaquias vai mencionar os justos e os perversos. Jesus vai falar dos bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Ele vai falar do trigo e do joio, daqueles que conhecem a Deus e daqueles que não o conhecem. E mesmo que algumas pessoas possam argumentar, meus irmãos, que não praticavam pecados horríveis antes da sua conversão, mesmo aqueles que se dizem cristãos ou nasceram num lar cristão, a resposta, então, é que há essa diferença distinta entre aqueles que, de fato, são cristãos e aqueles que não são cristãos. Então, preste atenção naquilo que eu vou dizer. As obras, inicialmente, elas não são importantes. Elas vão ter o seu lugar. Elas vão ter, então, a sua ocasião. Mas o começo da vida cristã, toda ela começa naquilo que Deus fez conosco. Estávamos então alienados e fomos então aproximados. Estávamos perdidos e agora fomos salvos. Nós não tínhamos conhecimento de Deus e agora então Deus nos deu o seu conhecimento. Deus revelou a sua vontade para as nossas vidas. É assim então que começa a vida cristã. E é isso, então, em primeiro lugar, que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Isso, então, nos leva ao segundo ensino. O segundo ensino, então, tem a ver o que nós somos como cristãos. Então, note que antes alienados do conhecimento de Deus, Paulo vai dizer no verso 13 que nós fomos aproximados. Ou seja, nós antigamente não tínhamos
conhecimento a respeito das promessas de Deus, mas agora então nós passamos a ter conhecimento das promessas de Deus, e não só isso, nós passamos então a desfrutar dessas promessas de Deus para as nossas vidas. Então, quais são as implicações dessa aproximação para nós cristãos? Eu relatei aqui algumas. Por exemplo, nós podemos entrar na presença de Deus. Então, se os irmãos conhecem bem a história do Antigo Testamento, e é isso exatamente que o apóstolo Paulo está usando aqui, os irmãos vão se lembrar que somente o judeu poderia entrar na presença de Deus por meio de um sacerdote escolhido por Deus. Os gentios, naquela época, eles tinham um lugar no templo, mas era um lugar conhecido, então, como átrio exterior, ou átrio dos gentios. Era um espaço que ficava do lado de fora dos muros do próprio templo. Vocês devem se lembrar daquela ocasião onde Jesus, então, chega ali, meio que expulsando as pessoas do templo, não é? E às vezes a gente tem a percepção de que, na verdade, Jesus estava meio chateado, porque eles estavam vendendo animais ali no templo. Então, voltando aqui, irmãos, os irmãos devem se lembrar, não é? Quando Jesus, então, entra no templo, e ele, então, expulsa aqueles cambistas, expulsa aquelas pessoas que estão vendendo ali animais, e a primeira impressão que a gente tem é, puxa, Jesus está colocando esses vendedores do lado de fora. E alguns até dizem assim, olha, por isso que a gente não tem que vender nada na igreja, né? Não pode, porque Jesus colocou aquelas pessoas para fora. Mas percebam que os judeus, na verdade, estavam usando um lado, ou o espaço que era destinado exatamente aos gentios. Por isso que Jesus, então, vai citar exatamente isso, de que a casa de Deus era uma casa de oração para todos os povos. Exatamente porque ainda que o gentio não entrasse ao templo, ele tinha um lugar reservado. Mas agora, então, o apóstolo Paulo diz que os gentios, melhor dizendo, eles não precisam agora ficar do lado de fora do muro, mas ele pode agora adentrar a presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, não há barreiras, não há paredes, não há muros, não há véu que nos impeça de entrarmos à presença de Deus. A segunda coisa, então, que vale a pena nós mencionarmos, é que agora nós não podemos simplesmente entrar na presença de Deus, mas nós podemos nos aproximar com confiança ao trono da graça. Veja, por exemplo, o que o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 4, verso de número 16. Ele diz assim, acheguemo-nos, pois, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Como cristãos, embora nós devemos nos aproximar do trono de Deus com temor, com reverência, o autor, a carta aos Hebreus, vai dizer também que nós podemos nos aproximar com confiança e ousadia. Notem que coisa bela, irmãos. Antes nós estávamos sem Cristo, sem Deus, sem esperança. Mas uma vez que nós fomos aproximados, nós podemos agora então adentrar ao trono da graça. Novamente vale a pena olhar aquilo que o autor de Hebreus diz para nós. No capítulo 10, então, os versos 19 e 22, ele vai dizer, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água. Notem que a palavra que aparece no capítulo 4, verso 16 de Hebreus é confiança. A palavra que aparece no capítulo 10, verso 19, é a palavra intrepidez. E no original, irmãos, é a mesma palavra. Nós podemos, então, entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O caminho e o lugar da presença de Deus agora se tornou conhecido e de livre acesso a todo cristão, exatamente porque ele foi aproximado por meio do sangue de Jesus. Isso não é maravilhoso? Isso não é grandioso? Nós não precisamos mais de mediadores humanos. Nós podemos, então, pelo sangue de Jesus, adentrar a presença de Deus.
E a pergunta, irmãos, que não quer calar é: será que nós fazemos isso? Será que nós temos desfrutado, então, desta bênção de adentrar a presença de Deus? Será que nós temos desfrutado dessa bênção dia após dia nas nossas vidas? Colocando, então, os nossos corações e as nossas vidas diante do Senhor? Que coisa terrível para nós, irmãos, seríamos chegar diante de Deus sem fé, sem termos a certeza de que Deus ouve as nossas petições. Com isso, eu não estou dizendo que Deus sempre vai atender os nossos pedidos, mas nós precisamos, então, dessa aproximação de Deus com fé, sabendo, então, que Ele atende às nossas orações, que nós estamos, então, diante da Sua presença. E somente um cristão verdadeiro pode desfrutar dessas bênçãos, meus irmãos. Paulo, então, vai dizer em Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Daí então nós entendemos, porque muitas vezes nós, cristãos, andamos desesperados e andamos ansiosos. Talvez aqui justifique exatamente esses sentimentos que muitas vezes nos tomam, porque nós não aprendemos a desfrutar desta comunhão com o Pai. Não é à toa que muitos cristãos se sentem inseguros a respeito da sua salvação, porque costumam olhar para si mesmos, costumam olhar para os seus méritos, costumam olhar para os seus comportamentos e se esquecem então de desfrutar da graça na presença de Deus. Todos nós, irmãos, podemos cair nesta tentação de nos aproximarmos diante de Deus e apresentarmos diante de Deus de modo dedicado, mostrando que nós somos bons, nós somos zelosos, nós somos, então, aplicados à religião cristã. E certamente não é nenhum problema se você é zeloso, não é nenhum problema se você é dedicado. Mas quando nós começamos a nos apresentar diante de Deus, e nós começamos, então, a basear a nossa comunhão com Deus naquilo que eu faço, na aplicação que eu tenho, naquilo, então, que eu apresento diante de Deus, nós corremos o risco, então, meus irmãos, de perdermos de vista de que nós temos um Pai bondoso e gracioso. Além disso, irmãos, como cristão, nós podemos desfrutar do amor de Deus. Deus sabe até todos os cabelos da nossa cabeça, como diz Mateus capítulo 10, o verso 30. Quando Jesus, então, fala sobre aquele ensino a respeito, então, dos seus discípulos não andarem ansiosos por coisa alguma, lá em Mateus capítulo 6. Eu não sei se você já prestou atenção quando Jesus, então, faz essa comparação de que nós não devemos andar ansiosos. Você há de perceber que Jesus fala, não andem como os gentios, porque os gentios não conhecem a Deus. Eles não sabem que Deus conhece os seus pensamentos, de que Deus sabe as suas necessidades, de que Deus, então, está preocupado, então, exatamente com o que acontece com ele. Diferentemente, então, dos gentios, os cristãos sabem daquilo que Deus diz a nosso respeito. O cristão tem conhecimento de que Deus, então, se preocupa com as suas necessidades. O cristão sabe que Deus efetua o nosso crescimento. O cristão sabe que Deus guia as nossas vidas, nos dá entendimento e nos dá sabedoria. Paulo ainda vai dizer que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Percebam, portanto, meus irmãos, quantas bênçãos Deus operou em nós. Antes alienados de Deus, agora nós podemos desfrutar das ricas bênçãos na presença de Deus. Antes nós éramos ateus em relação ao Deus vivo e verdadeiro, mas agora nós desfrutamos de plena comunhão com Ele. Antes estranhos a Deus, agora nós nos tornamos filhos de Deus. Nós agora fomos aproximados por meio do sangue de Jesus. Isso então nos conduz ao ensino final que o apóstolo Paulo traz para nós. Como então nós nos aproximamos de Deus? Veja aí que ele vai dizer no final do verso 13, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Eis aqui o alicerce da fé cristã. Se isso não estiver claro para nós, irmãos,
certamente nós entenderemos erroneamente todo o restante da mensagem cristã. Aproximados pelo sangue de Cristo, nos ajuda então no entendimento de algumas questões importantes. Primeiro, o sangue de Cristo então, ou a maneira como eu me aproximo de Deus, não é por aquilo que eu sou por natureza. Não é por causa da nossa bondade. Não é pelos dons, pelas virtudes que eu acho que eu possuo, seja ela qual for. Mesmo os incrédulos, meus irmãos, eles possuem uma vida, digamos, moralmente sadia. E não é por isso, então, que eles podem se aproximar de Deus. A Escritura vai deixar claro para nós que ninguém pode se aproximar de Deus, ou ninguém pode ser justificado por obras da lei. Você vai encontrar, inclusive, isso aí no capítulo 2, o verso 9. O apóstolo Paulo vai dizer, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso precisa ficar claro e precisa ser muito bem dito a cada um de nós, para que a gente, então, não se apresente diante de Deus como aquele fariseu, que, então, se gabava das coisas que ele fazia, conforme nós vemos lá em Lucas, capítulo 18. Lá ele diz assim, ó, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Embora Jesus esteja aqui recriminando um fariseu, há muitos cristãos que pensam que podem pressionar a Deus exatamente por aquilo que eles fazem, pela sua dedicação, pela sua generosidade. Há cristãos, irmãos, que acham, ou pelo menos imaginam, que Deus está obrigado a abençoá-los, ou que acham que Deus lhe é devedor de algo. Não, meus irmãos, não podemos nos aproximar de Deus por aquilo que nós somos. Não são as nossas virtudes, não é a nossa dedicação. A segunda coisa, então, que nós podemos aprender aqui, é que nós também não podemos chegar a Deus pelas obras que nós fazemos aos outros. E aí, então, nós estamos falando exatamente daquilo que nós chamamos de boas obras. Você deve conhecer bem esse pensamento, né, da nossa cultura, onde nós queremos compensar com as boas obras aquilo que nós fazemos de errado. Então, como a gente não sabe que não consegue cumprir todos os requisitos da lei de Deus, da moralidade, como a gente sabe que aqui e acolá a gente pisa na bola com alguém, a gente mente, a gente rouba, a gente age com falsidade contra alguém, então a gente tenta fazer algum tipo de ação misericordiosa, algum tipo de boa ação, algum tipo de boa obra, para que de alguma maneira Deus coloque isso numa balança, não é? E Deus então chega à conclusão de que, embora ele falhe aqui, ele cumpre bem aqui. Então isso, algumas pessoas pensam, isso é motivo então para que ele possa adentrar a minha presença. Embora as boas obras tenham o seu lugar, elas não são suficientes. E elas não são nem sequer possíveis. Elas não são necessárias. Somente pelo sangue de Cristo nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Um terceiro motivo, então, que nós precisamos olhar é que nós não podemos nos chegar a Deus porque nós somos religiosos. Há, então, aqueles que praticam a religião e essas pessoas, de fato, estão desejosas de cultuar e elas têm em mente que elas podem, então, se aproximar de Deus exatamente por causa do seu desempenho religioso. Essas pessoas, geralmente, elas gostam dos rituais, elas gostam das regras, elas se sentem bem em cumprir as leis. Vejam que essas coisas não são ruins em si mesmas, mas tomadas como meio de se aproximar a Deus, elas se tornam contrárias à própria mensagem cristã. Se nós imaginamos, por exemplo, irmãos, que Deus abre o caminho à sua presença porque nós somos assíduos comparecedores do culto, ou porque nós somos pessoas extremamente religiosas, nós podemos chegar ao ponto de negar até a própria mensagem cristã, trazendo para nós, e não para a obra de Cristo, os méritos, então, de nós nos aproximarmos diante de Deus.
Embora participar do culto seja algo que o cristão faz, embora o cristão deva participar dos rituais religiosos, ele faz isso, então, em decorrência da sua própria salvação, e não para alcançá-la. Dr. Martin Lloyd Jones, ele comentando, então, esse texto de Efésios, capítulo 2, ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer, olha, o apóstolo Paulo era um homem altamente religioso antes de sua conversão. Martinho Lutero era um homem altamente religioso antes de sua conversão. John Wesley era um homem altamente religioso antes de sua conversão. Ele vai dizer, você pode jejuar, suar e orar, porém isso pode ser o maior obstáculo para chegar perto de Deus. E ele vai dizer, este não é o caminho. O que Martin Lloyd Jones está dizendo aqui para nós, irmãos, é que os deveres religiosos, eles têm o seu lugar, mas eles não devem ocupar o lugar da conversão do indivíduo. Ele não deve ocupar o caminho que Deus criou para nós por meio do sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Além disso, nós podemos mencionar que nós não podemos nos aproximar de Deus por meio do misticismo. O que a gente ouve na nossa cultura é, Deus está dentro de você. Basta então que você procure. Basta então que você deixe que isso seja externalizado. Mas isso não passa de engano, meus irmãos. Nós não podemos encontrar a Deus olhando para nós mesmos. Vejam então, irmãos, que todas essas tentativas que eu acabei de mencionar de encontrar a Deus, elas esbarram num problema comum. Todas elas podem ser realizadas sem qualquer menção do nome de Cristo. E se não há menção do nome de Cristo, não há como nós nos aproximarmos de Deus. Por isso, então, a insistência aqui do apóstolo Paulo em deixar claro aos seus leitores que eles foram aproximados pelo sangue de Cristo. A mensagem cristã é essa, irmãos, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Paulo vai dizer, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O próprio Senhor Jesus vai dizer em João 14, o verso 6, um texto que nós conhecemos, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Logo, meus amados irmãos, o que nos une a Cristo não é primeiramente os seus ensinos. Nós somos unidos a Cristo não só pelo fato de nós acreditarmos que Deus é amor. Há somente um meio pelo qual nós nos aproximamos de Deus, o sangue do Senhor Jesus Cristo, a sua morte redentora, o seu corpo dilacerado e o seu sangue derramado. É o único meio de nós termos plena comunhão com Deus. Por isso, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós somos então chamados a nos aproximar, nós somos chamados a ceiar, nós somos chamados a comungar com o Senhor Jesus, nos lembrando que há um preço pago para essa aproximação, o seu próprio sangue, o seu corpo, então, que foi dado em nosso lugar. Como afirma João Calvino, ele vai dizer, porque o sangue de Cristo eliminou a inimizade que havia entre eles e Deus, e de inimigos se converteram em filhos. Paulo vai dizer então, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Quão bela, meus irmãos, é a mensagem do Evangelho. Estávamos mortos e fomos ressuscitados. Estávamos perdidos e fomos encontrados. Estávamos longe e fomos aproximados. Éramos inimigos, fomos tornados filhos de Deus. Mas tudo isso não foi realizado sem pagamento de preço. O sangue de Jesus torna possível a nossa comunhão com Deus. O que mais nós precisamos saber, meus irmãos, e experimentar para termos certeza a respeito do amor de Deus? O que mais nós precisamos para termos descanso em nossas almas? Que notícia a mais nós precisamos receber
para termos a verdadeira alegria no nosso coração. Fomos aproximados pelo sangue de Jesus e podemos desfrutar aqui e agora, e certamente na eternidade, da presença de Deus em nossas vidas. Eu gostaria então, meus irmãos, de finalizar fazendo algumas aplicações desse texto. O que esse texto então nos ensina nesta noite? Primeiramente, então, eu gostaria de fazer algumas perguntas aos irmãos. Nós temos entendido o que é de fato ser um cristão? Nós compreendemos a grandeza de nossa salvação, ou nós achamos que apenas escolhemos uma religião dentre outras? Nós percebemos as riquezas dos privilégios que nós temos agora em Cristo? Eu faço essa pergunta, meus irmãos, para que nós possamos compreender de que ser cristão não é algo simples ou de pouco significado. Essas perguntas podem nos ajudar na compreensão do que é realmente ser um cristão autêntico. Em outras palavras, meus queridos, a depender das respostas que nós demos a essas perguntas, nós podemos chegar a pelo menos duas conclusões. Primeiro, nós podemos chegar à conclusão de que o cristianismo é apenas mais uma religião. E se isso é verdade para você, então não importa o quanto a gente se dedica. Não importa se nós conhecemos bem os significados e as implicações de ser cristão. Se ser cristão, ou se o cristianismo é uma das possibilidades, dentre outras religiões, ou dentre outras possibilidades, então, de você seguir alguma religião, então, se eu até mudar de religião, não tem muita diferença. Porque, na verdade, o cristianismo é apenas uma dentre tantas outras religiões que existem no mundo. Essa é a primeira conclusão que nós podemos chegar se nós não compreendermos bem, de fato, as implicações do cristianismo. A segunda conclusão é que você, de fato, pode entender que o cristianismo é a única religião verdadeira. E se de fato isso é verdade, e eu acredito que seja verdade, então de tudo isso depende a minha vida. Se o cristianismo é verdadeiro, então eu preciso moldar os meus compromissos, eu preciso então moldar as minhas prioridades, eu preciso rever os meus valores de acordo com os ensinos do cristianismo. O Deus cristão, por exemplo, ele exige exclusividade. O Deus cristão, ele exige santidade. O Deus cristão, ele deu o seu único filho para me salvar. Isso significa, irmãos, que o Deus cristão, ele leva, ou ele está comprometido seriamente com aquilo que nós chamamos de cristianismo. E que nós também precisamos estar comprometidos com isso. Isso, então, traz implicações sérias para a nossa vida. Diz respeito a questões de vida ou morte. Diz questões, então, a destinos eternos. E a pergunta é, que tipo de cristianismo, ou o que é o cristianismo para você? É apenas mais uma religião, dentre outras? Ou, de fato, o cristianismo é verdadeiro? Isso vai certamente trazer implicações para as nossas vidas. Esse texto também nos ensina, meus irmãos, o contraste entre ser cristão e não ser cristão. Notem novamente aí a maneira como o apóstolo Paulo descreve essas coisas. Ele vai dizer, estáveis longes outrora, agora fostes aproximados, antes mortos, agora foram ressuscitados. Portanto, meus irmãos, cristãos e não cristãos são coisas completamente distintas. Não apenas isso, mas Paulo vai deixar claro mais adiante que essa distinção deve fazer com que nós, os cristãos, sejamos de fato, na vida, diferente dos não cristãos. Você vai encontrar, por exemplo, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo, então, vai trazer algumas questões, digamos, mais práticas, ele vai dizer, andai de modo digno da vocação a que fostes chamados.
A pergunta, então, é que nós devemos fazer a nós mesmos, é se nós, de fato, parecemos um cristão ou se nós parecemos mais com um não cristão. A resposta dessa pergunta começa exatamente na minha relação com Deus. Se eu estou em relação com Deus ou não. Se eu desfruto da comunhão com Deus ou não. Se eu vivo a minha vida a partir desta comunhão com Deus ou não. Se eu estou próximo de Deus ou se eu continuo longe de Deus. Se Deus é importante na minha vida diária, na maneira então como eu lido com as coisas da minha vida, com o meu trabalho, com os estudos, com a minha vida familiar, ou se de alguma maneira eu deixo Deus de fora dessas coisas. Tudo isso então começa dessa comunhão. E certamente isso vai para aquilo que nós pensamos, daquilo então que nós falamos, das nossas prioridades, dos nossos valores. Esta comunhão, ou a falta desta comunhão, ela vai então se tornando notória. E Jesus então vai afirmar isso da seguinte forma. Ele vai dizer, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má, frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Isso quer dizer, meus irmãos, que a afirmação de que eu sou cristão, preste atenção, deve vir acompanhada dos frutos, das obras que testificam, que comprovam que realmente eu sou um cristão. Essas obras devem evidenciar, mas também devem diferenciar o marido cristão do marido não cristão, da esposa cristã de uma esposa não cristã. Deve evidenciar a diferença de um filho cristão de um filho não cristão. Os cristãos devem ficar evidenciados exatamente pelas suas boas obras em todas as atividades da vida. E o problema, às vezes, irmãos, é que, infelizmente, a gente não consegue fazer essa distinção entre aqueles que de fato são de Deus e aqueles que de fato não são de Deus. E muitas vezes a culpa é exatamente dos cristãos, por se parecerem com os não cristãos, por se assemelharem nas suas obras, nos seus pensamentos, na maneira de agir, na maneira então de responder às diversas coisas da vida. Então veja que o apóstolo Paulo coloca isso aqui diante de nós, que há uma diferença entre aquele que de fato é um cristão e aquele que não é um cristão. E finalmente, meus irmãos, o texto que nós lemos exalta a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Primeiramente porque revela o que Cristo fez por nós. Ele nos aproximou do Pai. Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados, conforme diz lá Mateus capítulo 1. Porém, para que essa aproximação acontecesse, Cristo precisou dar a sua vida por nós. Ele assumiu o nosso lugar. Ele pagou e cancelou a dívida que era contra nós. Cristo, então, é o nosso mediador. Ele é o nosso fiador. Ele é o cabeça da igreja, ele é o nosso representante, ele é o nosso advogado e o nosso intercessor junto ao Pai. Logo, meus amados irmãos, se desejamos desfrutar de plena comunhão com Deus, nós só podemos fazer isso por meio do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja assim, então, para a glória de Deus. Aproxime-se do Senhor, aproxime-se de Deus por meio do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar nessa hora, vamos pedir a graça de Deus mais uma vez sobre as nossas vidas. Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos ter uma oração final e logo após vamos receber a bênção do nosso Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor nessa noite. Como é que você está nessa noite? Você está longe? Você está perto? Você tem desfrutado da comunhão com o Pai? Você não tem ligado muito para isso? Você tem vivido a sua vida como se Deus não existisse, pouco se importando em ter comunhão com Deus, em conhecê-lo, em amá-lo, em adorá-lo? Como é que têm sido as suas prioridades? Você tem priorizado o seu trabalho, sua vida familiar,
suas coisas, ou você tem priorizado essa comunhão com Deus? Eu não estou dizendo, irmãos, que você tem que parar de trabalhar para ter comunhão com Deus. Mas você pode ter essa comunhão com Deus todos os dias, desfrutando dela a cada dia e todos os dias. Assim como nós nos alimentamos de pão, de comida, que são necessárias para o nosso corpo, nós precisamos também nos alimentar dessa comunhão com Deus. Essa comunhão graciosa, essa comunhão preciosa, essa comunhão que nos alimenta, que nos fortifica e que nos fortalece. Vamos orar nesse instante, vamos falar com Deus. Ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, nesta hora. Senhor, nós reconhecemos e te pedimos perdão, Senhor, porque nós muitas vezes não temos, ó Deus, aproveitado o desfrute da comunhão com o Senhor. Senhor, nos perdoa porque nós muitas vezes estamos tão ocupados, tão cheios de nós mesmos. Nós estamos tão atolados, ó Deus, pela nossa agenda semanal, que nós muitas vezes, ó Deus, não nos importamos e nem percebemos, ó Deus, que nós temos deixado de ter comunhão com o Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Desperta, Senhor, os nossos corações, a fim de que nós possamos, ó Deus, buscar o Senhor, mesmo diante das agendas difíceis que nós temos a cada semana, Senhor, mas confiando de que tudo que nós precisamos é dessa comunhão graciosa. Ensina-nos a orar, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a amar a Tua presença. Ensina-nos, ó Deus, a estar diante do Senhor com as nossas vidas, com os nossos corações, a fim de que nós possamos desfrutar, Senhor, de Ti a cada dia, Senhor, para que sejamos alimentados pelo Teu Santo Espírito. Senhor, Tu és tudo aquilo que nós precisamos. Tu és o arrimo da nossa sorte. Tu és aquilo que nós, de fato, precisamos dia após dia para as nossas vidas, Senhor. E que não nos falte, Senhor, essa comunhão graciosa com o Senhor por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim, Senhor, nós suplicamos a Tua graça. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre cada um de nós. Suplicamos, ó Deus, pela direção do Teu Santo Espírito durante toda esta semana. Aqueles que precisam, Senhor, de direção, precisam tomar decisões importantes. Aqueles que serão submetidos, ó Deus, a procedimentos cirúrgicos. Aqueles que têm passado por problemas de saúde, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, ó Pai. Nos lembramos especialmente da nossa irmã Cida, Senhor, que tem sofrido por causa da pneumonia. Que o Senhor seja com ela, que o Senhor dê plena recuperação à sua saúde, ó Deus. Pedimos pelo nosso irmão Walson, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a sua cirurgia, que o Senhor esteja indo à frente, Senhor, desses médicos, trazendo, Senhor, a plena saúde também do nosso irmão, Senhor. Abençoa aqui cada família, Senhor, cada jovem, cada criança, cada homem, mulher, ó Deus, para que tenham comunhão com o Senhor. Assim, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e te bendizemos nesta hora. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bendito Pai, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam sobre todos nós aqui presentes e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.